E a gente sabe que quando a gente fala de saúde, a gente vai nos conectar com nossos parceiros que trazem, né, a expertise da saúde para a gente aqui, que é o que a gente precisa muitas vezes para trazer para a nossa audiência. Então hoje o Sérgio está aqui para falar de um assunto muito importante, é um assunto que é um tema que a gente traz todos os anos, a gente faz questão de trazer aqui no Jornal do Meio-Dia, porque é um alerta importante para todo mundo, para todos os homens. Aliás, o LAC Saúde, ele faz a saúde da família como um todo, né? Check-up mãe, check-up pai, check-up kids. E a gente está sempre trazendo, né, para alertar a população, agora especificamente masculina, da importância de se cuidar, de prevenir doenças, de diagnosticar condições de saúde, sejam elas quais forem, e por meio dos exames é a forma mais eficaz de você fazer isso. Então a gente já vai dar boas-vindas, agradecer tua presença e pedir que a gente já comece aí a tratar um pouquinho da saúde masculina. Entrando nesse assunto um pouquinho para os homens que estão ainda chegando por aí, já acendendo o alerta e ligando as antenas para ouvir aqui o que Sérgio tem para trazer sobre a saúde do homem. Olá, Nanda. Olá, Nerisaldo. Olá, ouvintes. Assim, a satisfação está aqui novamente. Então, Nanda, o homem tem a dificuldade, inclusive, de se cuidar, né? A gente sabe o quanto que as mulheres penam para levar os seus filhos, seus pais, para fazer exame, porque o homem realmente é mais resistente. Nossa campanha tem já 7 anos, assim como acontece com check-up pai, check-up mãe. Tivemos agora no mês de maio também uma campanha extremamente interessante, porque a gente percebe a cada dia o aumento e o cuidado das pessoas, a preocupação na prevenção. Eu acho que esse é a coisa mais importante, né, Elisvaldo? É a prevenção. É onde a gente consegue levar esse acesso, uma rotina contínua da realização desses exames para o cuidado com a saúde. Porque a gente percebe também o quanto que isso é importante, essa qualidade de vida, para você diminuir a quantidade de doenças crônicas e de todo um cuidado que se tem aí ao longo dos anos. A gente percebe isso no dia a dia mesmo da nossa instituição, através dos nossos indicadores, o quanto que faz diferença no tratamento e no cuidado os check-ups realizados nesses períodos, maio, agosto e em outubro. Isso pela oportunidade, claro, de um desconto significativo que a gente consegue dar nesse período. O check-up é pai, mas ele não é só para o pai, né, Sérgio? Para as pessoas entenderem, né? Ele funciona, a gente não é ali, o check-up é o check-up pai, porque é um mês especial, que é um mês direcionado aos pais, né? Para que é uma todas campanha. as pessoas do sexo masculino acima de 15 anos de idade. Então, as pessoas acima de 15 anos de idade, elas têm acesso a esse desconto nesse período, que é o mês de agosto, focado ao sexo masculino. Então a gente falou aí, a gente tratou de que, né, a prevenção e o diagnóstico são um dos pilares, né, da saúde do homem, aliás, da saúde de todo mundo, nesse momento específico da saúde do homem. Então, fala um pouquinho sobre o que a pessoa vai conseguir fazer nesse check-up, o que ela vai poder avaliar, né, dentro da sua saúde. A gente já bateu isso aqui algumas vezes, né? Assim, mais uma vez é importante falar, assim, a gente sabe a quantidade de doenças crônicas que aparecem normalmente. Cuidado com a saúde, o check-up consegue lhe dar um panorama muito mais significativo, principalmente para o médico que vai avaliar aquele laudo de exames na função renal, na função hepática, com os exames hematológicos, então assim, com os testes de bioquímicos, na questão hormonal. Então são exames extremamente importantes para esse cuidado, né? Então assim, a realização do check-up, utilizando mesmo esse período, faz com que, inclusive, nossos resultados tenham os resultados anteriores, que o próprio paciente consegue ali ter um controle. Eu tenho uma glicemia, esse ano já deu um pouquinho mais aumentada, opa, já é um alerta. Então, de qualquer maneira, isso aí passa a ser um estado preventivo, né? Ou eu fiz um PSA, esse ano deu ano passado, esse ano já deu mais alterado. Será que eu não posso ir no médico, procurar um urologista para me cuidar? Esse é o objetivo maior, a gente cuidar da saúde como um todo. Então, aí entra as doenças cardíacas do coração, entra a função renal, a função hepática, as doenças hematológicas, né, que acontecem, as anemias, os distúrbios de coagulação, etc. Então, uma série de doenças, a própria doença da tireoide, a própria distúrbio na tireoide, por exemplo, existe uma patologia, uma colesterolemia, o paciente que está com colesterol alto. Muitas vezes esse colesterol alto, ele não vem da dieta, porque somente 25% do nosso organismo, do nosso colesterol, ele produz
produzido no nosso fígado, no nosso organismo. O resto ele vem da dieta. Então, quando você tem muitas vezes um colesterol alto e você tem um hipotireoidismo, que é um distúrbio hormonal, aquele colesterol está alto não por uma questão de dieta, mas por um distúrbio de tireoide. Então, essas coisas é importante ter esse parâmetro. E aí, somente o médico é quem tem capacidade de avaliar essas questões. Por isso que a gente sempre indica, de posse do seu resultado, leve a um profissional de saúde para avaliar, médico para avaliar os seus exames. Isso é muito importante, né, Nerisvaldo? Perdão, até te interrompi, mas porque a gente teve uma pergunta aqui que foi justamente isso. A gente precisa de um pedido médico para fazer o exame. Eu comentei, não precisa, mas o doutor José vai explicar por quê. Porque exatamente você pode não precisar, mas a avaliação médica pós-exame, né? Eu acho que... Qualquer paciente que entra no laboratório, para ele fazer um exame, ele tem que ter um contrato. Pacientes que têm plano de saúde, qual é o contrato? A requisição médica. O plano de saúde exige, ele tem a requisição médica dentro daqueles critérios que o convênio exige, tempo de emissão, assinatura do médico, CREMEB, CID, uma série de informações que são extremamente importantes para que o convênio possa restituir, pagar o laboratório, pagar a instituição de saúde de posse daqueles exames que foram feitos. Qual é o contrato que nós temos? E hoje a gente tem uma legislação e nós obedecemos as normas de acreditação e de certificação de qualidade. Qual é o nosso contrato? É um autopedido. Então, o paciente que ele pode fazer o exame por conta própria, pode, mas ele no laboratório, ele assina ali um autopedido, que é o contrato que o laboratório tem com o paciente. Esse autopedido fica retido no laboratório, então esse é o contrato, mas qualquer paciente pode sim fazer os exames. Só para reforçar, não há necessidade de eu ter que ir no médico para ter a garantia desses exames. Para realizar os exames, não. O paciente tem todo o direito de escolher se ele quer fazer o exame por conta própria. E aí ele assina o autopedido e ainda tem mais. Existem alguns exames que têm algumas recomendações específicas. Vamos citar o exame de PSA. PSA a gente indica que tenha 3 dias sem relação sexual, sem masturbação, não pode andar de moto, não pode andar a cavalo. Eu andei de cavalo ontem, mas eu quero fazer o exame esse mesmo. Você pode fazer? Pode. A gente tem um termo de anuência que é assinado na recepção. Esse termo de anuência, o paciente se responsabilizando pelas informações que foi dada por ele. Porque pode dar alguma alteração, se der alteração, né? Tá aqui, você... Então, assim, são cuidados que nós temos, mas que o paciente tem o direito de realizar os seus exames, sim, sem dúvida nenhuma. Na nossa empresa, com assinatura desse autopedido. Eu agora há pouco mandei um alô pro pessoal que está em Nova Colina, pessoal que está ali no assentamento Ubiraitá, na região de Andaraí. Silvio está lá em Segredo, em Souto Soares. Por exemplo, tem cidades na região que você não precisa nem encostar em Ceabra. Tem um posto em várias cidades. Aqui é exemplo Boninal, Iraquara, não é isso, doutor? Nós temos hoje, Neres, uma capilaridade muito grande assim na região. São 18 postos de coleta na Chapada Diamantina, 18 unidades de coleta, onde a gente tem uma equipe capacitada, treinada, mas a nossa central de processamento de amostras, a nossa NTO é em Ceabra. Então esses locais são postos de coleta. Nova Colina, a gente tem do lado lá Boninal, que é mais próximo, e que a gente também faz os check-ups nessas unidades. Em toda a Chapada a gente tem a captação desses exames da mesma forma, com autopedido, etc. Lembrando que o paciente ele pode fazer no cadastro no call center 3331-1048, gera um link, o paciente pode pagar isso por cartão de crédito, o check-up, e até realizar no mês seguinte, porque realmente nessa época as nossas unidades estão um pouco mais cheias e muita gente prefere deixar para fazer o exame depois. E eu queria saber agora, porque o LAC Móvel é a nossa grande novidade, a gente sempre quer falar do LAC Móvel aqui. Eu queria saber, as pessoas que quiserem, né? A gente tá numa ligação, mas vamos lá. Todas as mesmas coisas, mas vamos seguindo, vamos lá. Pois bem, então, o LAC Móvel também está fazendo esse tipo de coleta. O que precisa? Precisa que seja uma ação da prefeitura ou tem os agendamentos, né, com as pessoas mesmo? O que é bacana na unidade móvel é a acessibilidade que a gente consegue dar aos pacientes, né? Então, assim, isso é extremamente importante, porque a gente percebe o quanto que muitos lugares que são desassistidas, a gente consegue levar o acesso não só dos exames, como de outros exames preventivos, ginecológico, como o próprio toxicológico, que a unidade faz também. Até para os caminhoneiros aqui no posto, a gente recentemente teve uma conversa aí com o pessoal dos postos que querem a unidade lá, porque muitos caminhões eles não param.
Então eles têm uma rede e querem fazer o exame toxicológico. Então essa acessibilidade eu acho que é extremamente importante, além das parcerias com o sistema público. Semana passada teve um evento muito bacana pela Prefeitura de Lençóis, comandado por Dr. Braulindo, que foi o rastreamento como autismo, TDAH, né? Extremamente importante, porque a gente estava lá participando e dando apoio. Eu acho que isso é fundamental, dar essa acessibilidade aí a gente poder, de alguma forma, com a unidade móvel, contribuir e até ir a locais bem longínquos. E assim como na participação em feiras, em eventos, que o LAC também tem se colocado aí à disposição. 13h37, vamos para mais uma para a gente fechar, Nanda? Vamos sim. Agora, então, já que eu tenho mais uma, eu quero saber essas grandes novidades aí do LAC, porque eu vejo só pelas redes sociais. O LAC estava em Lençóis. Sérgio, o que é isso que você estava fazendo em Lençóis? Um apoio. Na verdade, vocês não deram um apoio, vocês deram uma estrutura completa ali para aquela ação, não é isso? Foi um evento bastante importante, foi um projeto grande que envolveu a prefeitura, junto com essa, chamou Semana de Rastreamento de Neurodivergência? De neurodivergências, né? Que é justamente esses pacientes que têm autismo. Lembrando, hoje no LAC, inclusive, nós temos um pessoal especializado e treinado para atender esses pacientes. Com necessidades especiais. Sim, com necessidades especiais, com brinquedos, inclusive, com toda uma abordagem que eu acho que esse sempre foi o nosso papel, né? Você treinar as pessoas, treinar profissionais capacitados. Eu acho que esse é um grande diferencial. E nós fomos convidados para dar apoio justamente porque geram alguns procedimentos. Então, tinham neuropsicólogos, tinham fonoaudiólogos, tinham psicólogos lá, como o Dr. Braulindo, fazendo alguns testes, inclusive, de neuromodulação. Foi extremamente importante. E o trabalho, ele não parou em uma semana, ele continua. Isso é um projeto aí para montar. Existe uma estatística comprovada, porque isso não foi à toa que foi excluído Lençóis, de pessoas, pacientes autistas e com problemas de neurodivergências e que exige tratamento e que é importante justamente esse diagnóstico, essa detecção. Muito bem. Doutor Sérgio Leite Carneiro, esse é o mês e você em casa não pode vacilar. Esse material, para quem não teve a oportunidade de estar nos ouvindo ou nos assistindo, ele será disponibilizado em nosso canal do YouTube e também os cortes, né? Feitos especialmente para você lá no nosso canal do Instagram. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Nerisvaldo. Vem mais novidade aí, viu? Depois a gente vai bater a gente quer um papo. saber primeiro. É isso, né? Eu gostaria, inclusive, Nerisvaldo, um dia desse eu fiquei morrendo de inveja porque você entrou no hospital regional, deu uma volta, né? Fizendo uma volta. Sabe, Nerisvaldo pode em algum momento fazer a mesma coisa. Porque nossos pacientes conhecem a parte do atendimento, do que a gente tem a nível de ponta mesmo. Mas tem toda uma estrutura no LAC hoje, inclusive uma estrutura robusta, tecnológica, que eu acho que é importante. Que está ali por trás das paredes, exatamente, né? O pessoal por trás das cortinas. Então, a nível de tecnologia, Nerisvaldo, eu gostaria de sua visita. Eu estou te convidando, na verdade, para você trazer em algum momento. Agora é compromisso. É compromisso. E é importante também, né, Sérgio, porque a gente tem aqui na Chapada um proprietário de um laboratório que também é presidente da Rede Lab Forte. Eu acho que para isso também tem a possibilidade de trazer muitas coisas de vanguarda mesmo da área. E sem isso dúvida. Só beneficia a saúde da região. E vem novidade por aí, viu, Nani? Principalmente pro LAC. A gente quer saber primeiro. Deixa eu tiver duas novidades, eu vou divulgar depois, mas eu já vou falar de antemão. Primeira novidade, assim, eu fui em junho agora, eu fui no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas em Campinas e fui na Unicamp, né, convidado por um distribuidor, para conhecer uma metodologia nova de leitura de parasitológico de fezes por inteligência artificial. Então, assim, chama DAP, Sistema Diagnóstico Automatizado de Parasitas Intestinais. É uma tecnologia nova, altamente disruptiva, que vai fazer um diferencial, assim, fantástico, principalmente na especificidade dos exames. Vocês sabem que os exames de parasitologia de fezes ainda são feitos manualmente. Eles não são feitos, é todo um processo de... E isso depende muito do olho do operador, do técnico que está ali muitas vezes analisando. Mas a quantidade de especificidade através desse sistema é fantástico. A precisão. A precisão e a eficácia. Uma outra coisa importante é os exames da saúde do preventivo ginecológico, que parece que até o ano que vem vai acabar. Então não vai existir mais o preventivo ginecológico da saúde pública. Já existe uma diretriz do Ministério da Saúde,
onde vai ser por biologia molecular, vai ser a coleta e os exames de HPV, pesquisa de HPV por genotipagem. Então, é o PCR, é o mesmo PCR da época do Covid, que deu aquela, só fazia em saúde, etc. E nós já estamos aí se organizando também, porque nós atendemos hoje uma média de 1.800 lâminas por mês. É toda a regional de Itaberaba e a maioria dos municípios da regional de Ceabra, a gente atende os exames da saúde pública, que as prefeituras fazem essas coletas, entregam esse material no laboratório e a gente faz o processamento na plataforma do Siscam, dá o resultado desses laudos. Só que isso vai acabar. Isso vai ser muito mais específico, muito mais sensível e de uma qualidade também. Só que isso vai ser a nível de LACEN, não existe nada. O que a gente sabe é que vai acabar. Tem um custo alto, hoje tem um custo alto, esse exame deve estar aí na faixa de uns R$250, sabe? Então a população não vai ter acesso assim tão fácil, mas eu acredito que nesse novo momento aí acho que a saúde pública vai ter sensibilidade para dar um jeito aí, ver como é que vai atender a população. Perfeito.